Olá, bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa encontrar a você, a sua casa, a sua família, nesta manhã de Páscoa, onde muitas igrejas estariam cheias de pessoas buscando o verdadeiro significado da Páscoa. Mas hoje, em especial, como no nosso último encontro de Páscoa, há um ano atrás, a igreja está vazia. Não existe um culto de Páscoa presencial nas nossas igrejas devido às restrições da pandemia em que estamos vivendo. E por falar em pandemia, e você já imaginou, eu gostaria de levar você a refletir comigo nesta manhã sobre a palavra do Senhor, mas antes eu quero que você reflita em algo. Imagina uma pandemia. Tá fácil agora, né? Porque antigamente nós dizíamos para alguém imaginar isso e não tínhamos a noção do que é uma pandemia, os impactos dela, mas hoje nós sabemos. Imagine uma pandemia que tomou a humanidade. Todas as pessoas estão doentes. Desde crianças, jovens, adolescentes, adultos, terceira idade, todos estão doentes. As crianças que nascem, elas já nascem doentes. E a morte, ela vem ceifando vidas constantemente. Milhares e milhares de pessoas morrem todos os dias. E não existe uma cura para a pandemia. Até que nasce uma criança. E essa criança nasce sem o vírus, sem a contaminação deste vírus tão mortal. E essa criança vive por um período, se torna um adulto. E aí o pai deve tomar uma decisão, se entrega o seu filho para que ele sirva como a cura real para toda a humanidade. Só este menino, só este rapaz tem o poder para curar toda a humanidade por meio do seu sangue. E aí o pai tem que tomar uma decisão juntamente com o seu filho. Se este filho será entregue à morte para que o seu sangue possa curar a humanidade. O pai toma a decisão de entregar o seu filho para que todo aquele que nele crê e que realmente acredite que o seu sangue pode curá-lo desta doença chamada pecado. E o filho toma também a decisão de uma entrega voluntária. Ele se entrega para que o seu sangue possa curar a humanidade do pecado. E essa humanidade só pode ser curada se ela crer nesse Jesus, que é o menino que nasceu sem nenhum pecado, sem nenhum tipo de contato com este vírus, e mesmo que ele tenha contato com as pessoas que estão contaminadas, ele não se contamina. E é este sangue derramado na cruz que pode curar a humanidade do pecado. Uma doença que é muito, muito pior do que o coronavírus, do que a depressão, do que a morte, porque o pecado ele pode nos levar ao inferno. Ele pode nos levar a uma distância de Deus pela eternidade. E somente Jesus, o sangue de Jesus, pode nos curar desta pandemia que toma o mundo chamado pecado. E é exatamente por isso que nos reunimos nesta manhã, para compartilhar da palavra do Senhor. E hoje eu quero compartilhar com vocês o capítulo 20 do Evangelho de João. O capítulo 20 do Evangelho de João, eu vou ler apenas o verso 30 e 31, mas nós vamos falar dele num contexto geral. Assim como fizemos no nosso último encontro, quando falamos a respeito do capítulo 12, do mesmo Evangelho de João. Então eu te convido a compartilhar comigo essa leitura, Evangelho de João, capítulo 20, verso 30. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome.
Esse daqui é o objetivo para o qual o livro, o Evangelho de João foi escrito. Ele foi escrito para registrar alguns milagres, não todos, porque o próprio João, no final do capítulo 21, no verso 25, ele diz que Jesus fez muitas outras coisas, e se todas essas coisas fossem registradas, ele supõe que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Ou seja, na vida de Jesus foram feitos muitos milagres. Através da vida desse Cristo, ele cumpriu muitas coisas aos quais ele havia acordado com o Pai. Ele veio ao mundo, ele abriu mão da sua glória, abriu mão de estar nos lugares celestiais para adentrar um mundo que sofre uma pandemia de pecado. E nesta pandemia chamada pecado, Jesus nasce sem nenhum tipo de pecado, porque ele é Filho de Deus, o Filho de Deus. Ele nasce por meio de Maria e a partir daí ele adentra a história da humanidade. Ele tem contato com pessoas pecadoras, mas ele não é contaminado pelo pecado. E aí quando nós damos uma olhada, num geral, no livro de João, nós vemos que do capítulo 1 até o capítulo 11, o Senhor Jesus ele manifesta 7 grandes milagres na sua caminhada, e isso são os que estão registrados no livro de João, e conforme ele mesmo disse, se ele fosse registrar todos, nem o mundo inteiro caberia tantos livros, de acordo com os milagres que foram realizados por Jesus. E esses que estão registrados aqui, João diz que foram registrados para que nós possamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e à medida que nós cremos nisso, nós possamos ter vida pelo poder do nome de Jesus. Então, do 1 ao 11, nós vemos os sinais, grandes sinais que são registrados. O capítulo 12 é um resumo desses 11 primeiros capítulos. Do capítulo 13 até o capítulo 17, nós vemos ali instruções que Jesus dá aos seus discípulos para que, quando ele passar pela cruz, os discípulos possam dar continuidade à sua vida, continuidade ao ministério que Jesus ensina a cada um deles. No capítulo 18 e 19, nós vemos a traição, a negação, a crucificação e a morte de Jesus registradas. E Jesus já havia alertado nos capítulos anteriores de que essas coisas seriam necessárias que acontecessem, que o Filho do Homem deveria ser entregue na mão pelos judeus, nas mãos dos romanos e condenado à morte de cruz. E essas coisas aconteceriam, mas que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Quando chegamos ao capítulo 20, é exatamente o capítulo que nós estaremos compartilhando nesta manhã, o que nós encontramos. Imagine que Jesus, nesta última semana, como a nossa igreja, a Igreja de Monte Santo, nós compartilhamos o dia a dia de Jesus em nossas redes sociais, em nosso grupo de estudos, e nós vimos como foi essa última semana de Jesus, desde o domingo de Ramos, o domingo anterior, onde Jesus ele adentra Jerusalém, há um clamor dos pobres, há uma fúria por parte dos religiosos, e aí o Senhor vai tendo uma semana extremamente agitada e conturbada, cheia de conflitos com a liderança religiosa, a liderança política, a liderança econômica ali de Jerusalém. Até o ponto em que eles começam a tramar a morte de Jesus e não encontrando em nada que o condenasse, nada que realmente pudessem acusá-lo, eles acusam Jesus de blasfemar, porque Jesus disse que ele é Deus, que o reino dele não é deste mundo. E aí os fariseus rasgam as vestes, acusam Jesus de blasfêmia, condenam Jesus por blasfêmia, por querer estar acima do César, porque ele diz ser um rei, entregam Jesus aos romanos,
existe um julgamento e o povo que no mesmo domingo anterior gritava Hosana, Hosana, clamando por socorro, reconhecendo Jesus como um rei, é o mesmo povo que na última sexta-feira, num momento ali de grande fúria do povo, eles gritam para libertar Barrabás e para condenar Jesus à crucificação. Jesus é crucificado na sexta-feira à tarde. Jesus é crucificado na sexta-feira pela manhã e fica até por volta das 3 horas da tarde na cruz. E ali, depois de ter passado por açoites, por xingamentos, por zombaria, um corpo cansado, ensanguentado, por volta das 3 horas da tarde, Jesus, ele olha para os céus e diz ao Pai, tetelestai, uma palavra grega que para a nossa tradução quer dizer está consumado. Então Jesus expira e diz, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali existe a morte de Jesus. Quando Jesus morre, o véu do templo é rasgado, existe um grande terremoto, túmulos são abertos e pessoas que estavam mortas ressuscitam e começam a andar. Existe um registro de que mais de 500 pessoas que já estavam mortas começaram a andar diante do povo. E aí Jesus, por volta das 6 horas da tarde, ele é tirado da cruz e é levado a um túmulo que José de Arimateia cedeu para que o Senhor fosse enterrado. Como a partir das 6 horas começaria o Shabat, o sábado judeu, eles não poderiam mais ter contato com o corpo de Jesus morto. Então colocaram ele no túmulo e aí as mulheres, o povo, todos foram para suas casas. As mulheres foram preparar as especiarias e perfumes para limpar, para realmente ungir o corpo de Jesus no domingo, porque no sábado era o dia reservado em que a religião não permitiria esse contato com o túmulo, com mortos, com cadáveres. Então, o sábado é o dia do luto, é o dia de viver o luto, é o dia do silêncio, é o dia em que nós não temos praticamente quase que nenhum registro, porque no sábado eles não faziam nada, né? Eles respeitavam a questão do sábado, as questões cerimoniais, e tem um registro em Lucas, no capítulo 23, que diz que depois foram para casa e prepararam as especiarias e perfumes para ungir o corpo de Jesus. No sábado descansaram conforme a lei exigida. Lucas, capítulo 23, verso 56. Terminado o sábado, começamos o domingo. Este domingo em que nos encontramos aqui, há alguns anos atrás, era também o domingo em que as mulheres estavam indo ao túmulo para ungir o corpo de Cristo. E quando nós vemos o capítulo 20, nós vemos Maria Madalena. Maria Madalena, a mulher de quem Jesus tirou os 7 demônios, a mulher em que esteve ali ao lado de Maria, juntamente com João, quando Jesus estava sendo crucificado. Nós vemos ela indo ao túmulo e quando ela chega ao túmulo, para sua surpresa, ele está aberto. E ela vê o túmulo aberto e sai correndo. Ela volta para casa e chama Pedro e João. E aqui eu quero já comentar com vocês que nós vamos falar sobre a questão da ressurreição. Por que a ressurreição ela é tão importante? Ressurreição, o amor que vence a morte e gera a vida. Esse é exatamente o tema desse nosso encontro, dessa nossa reflexão de hoje. Ressurreição, o amor que vence a morte e gera a vida. Por que a ressurreição ela é tão importante? A vida e a morte de Jesus, elas foram extremamente importantes para nós. Mas a ressurreição de Jesus é onde está fundamentada a nossa vida cristã. Por quê? Se Jesus tivesse vivido como eu e você, tivesse morrido como eu e você e não tivesse ressuscitado, nada do que nós fazemos aqui teria valor. Nada disso aqui, a nossa fé seria em vão, conforme o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15. A nossa fé seria em vão,
Porque se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, ele não teria vencido a morte. Se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, o Pai é um sinal de que o Pai não tinha aceito o sacrifício do Filho. Mas o fato de Maria Madalena chegar naquele lugar onde era o túmulo de Jesus, o túmulo estar aberto e não ter corpo nenhum lá dentro, Jesus havia ressuscitado. E porque Jesus ressuscitou, nós podemos crer no amanhã. Nós podemos crer que a nossa vida está guardada em Jesus. Nós podemos crer na palavra de Deus, porque Cristo cumpriu o pacto, Cristo deu a sua vida para que nós pudéssemos ser curados do pecado, da pandemia do pecado. E exatamente porque Ele ressuscitou, é o resultado de que o seu sangue, ele é poderoso para nos purificar de todo pecado. Não existe nada, nenhum tipo de pecado que não possa ser purificado pelo sangue de Jesus. Quando Maria, ela chega ao túmulo e vê o túmulo aberto, ela fica espantada. Ela sabe aquela questão de você chegar e ter nossa, mas o que está acontecendo? E ficar meio que sem reação, sem saber o que fazer, e ela corre, não para o túmulo, mas ela corre para buscar outras pessoas, Pedro e João. Ela chama eles, ela fala: olha, eu fui ao túmulo e o mestre não está lá, alguém tirou o corpo dele. Nessa hora, o que acontece? Nessa hora nós vemos Pedro e João, os dois saem correndo para o túmulo, para ver o que realmente tinha acontecido, porque Maria deu um testemunho ali, mas eles não creram realmente. Como assim? Roubaram o corpo do mestre? Foram para ver se aquilo era real. E nesta corrida nós vemos aqui Pedro representando a lei e nós vemos João representando o amor. É exatamente isso quando nós vemos o texto, né? Este texto que no começo do capítulo 20, do verso 1, até o verso 10, ele vai falar para nós dessa corrida de Pedro e João até o túmulo. A lei e o amor estão indo para verificar os fatos. E antes da lei chegar, o amor chega primeiro. João chegou primeiro do que o Pedro naquele lugar. Só que o João chega porque nós entendemos uma coisa muito importante. Nós temos que entender uma coisa importante. Antes da lei existir, o amor já existia. Antes da lei chegar a nós, o amor já tinha chegado. Nós não fomos criados pela lei, mas nós fomos criados pelo amor. E quando eu falo de amor, eu não estou falando de um amor sentimentalista, um amor que simplesmente mexe com emoções, mas eu estou falando do amor que ele se transforma numa decisão. Jesus tomou a decisão de se entregar por mim e por você para que pudéssemos ter cura, para que pudéssemos ser purificados da doença chamada pecado. E esse amor, quando eu falo de amor, eu estou falando ainda mais não só de uma decisão, mas quando eu olho para as Escrituras, o amor, ele tem um nome chamado Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. E esse amor, ele é manifestado na pessoa do João. Assim como João manifesta o amor, o Pedro manifesta a lei. Os dois chegaram, mas o amor aguardou até que a lei chegasse, até que Pedro chegasse, e ele deixou que Pedro adentrasse primeiro o túmulo e olhasse, porque Pedro tinha uma necessidade um pouco maior do que a de João, em termos de quebrantamento de coração. O coração de Pedro precisava ser trabalhado, um pouco mais do que o coração de João. Quando eles entram, observam todas as coisas e veem que ali dentro as coisas estavam arrumadas, né? O pano que deveria cobrir a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. A mortalha, ela demonstra para mim que Jesus, ele venceu a morte. Por quê? O que nós enxergamos ali? Nós enxergamos que o amor, ele venceu a morte, porque Jesus, quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou como Lázaro, que sai do túmulo envolto ainda na mortalha, né? Naquele pano branco, com a cabeça também coberta,
mostrando as limitações de uma ressurreição ainda humana. Agora Jesus não, ele ressuscita para a eternidade. Jesus ressuscita com um corpo glorificado. Jesus vence a morte e os laços da morte não têm poder para conter Jesus. Então, quando eles olham, eles veem que, olha, a mortalha está aqui. O pano que deveria cobrir o rosto de Jesus está dobradinho. Isso reflete o que? Que ele vai voltar. Ele ainda está por aqui, ele não foi embora, ele ainda vai fazer, ainda está entre nós. E quando nós observamos essa coisa, nós entendemos o quê? Que o amor, ele é maior que a lei. Porque antes da lei ser estabelecida, o amor já tinha alcançado o nosso coração. Porque quando olhamos Deus, a palavra nos diz que Deus é amor e é amor em essência. Então, antes de existir a lei, o amor sempre existiu. Antes de ser criada a lei, o amor já existia e existe pela eternidade. E nós vemos inclusive isso em 1 Coríntios 13, quando no fim de todas as coisas estarão apenas a fé, a esperança e o amor, só que o maior de todos é o amor, exatamente porque Deus é amor. E o amor está acima da lei. O amor é maior do que a lei. O amor, ele cura os nossos olhos para que nós possamos ele cura os nossos olhos, ele gera fé em nós. É o que nós vemos quando nós lemos o final do verso 8, quando eles dizem que o discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo, ou seja, João, também entrou. Ele viu e creu. Ele creu em tudo que Jesus já havia dito, que ele haveria de morrer e ele haveria de ressuscitar. Então o amor, ele cura os nossos olhos e ele gera fé em nosso coração, porque ele permitiu que João visse o túmulo vazio. Ele não tinha visto o Cristo ressurreto ainda, mas ele creu que Jesus havia ressuscitado, porque Jesus já havia dito a eles. O amor, ele venceu a morte, porque a morte não pode conter Jesus. A morte não tem poder sobre Cristo. E aqui eu quero entrar com vocês, porque depois que eles viram isso, eles voltaram para casa. Ao final, aí o verso 10, diz que eles entraram, viram aquilo e voltaram para casa. Essa volta para casa, nós temos ali um que viu e creu, então ele estava aguardando, ele viu que o túmulo estava vazio e creu na ressurreição de Cristo. E o outro viu, mas não creu. Pedro, ele é extremamente legalista. Então Pedro ele vê, mas ele não crê exatamente. Para ele, de repente, alguém devia ter pego mesmo o corpo de Jesus. Alguma coisa aconteceu, mas ele realmente volta e imagina a cabeça do Pedro. Aonde está o corpo de Jesus? Dentro dessa questão, eu quero abrir agora uma pergunta. Como é que estava a igreja quando Jesus ressuscitou? Pensa comigo, Jesus morreu na sexta-feira à tarde. Ele ressuscitou no domingo de madrugada. Foram apenas 3 dias, de acordo com o calendário judaico, 3 dias de separação de Jesus e a igreja. Ele passou 3 anos preparando estas pessoas, ensinando, manifestando poderes e milagres, sinais e maravilhas em todos esses 3 anos. E apenas por 3 dias, no calendário judaico, ele se afasta dessas pessoas, que foi o período em que da sua morte, o período da sua morte. Quando Jesus ressuscita, como ele encontra a igreja? Como ele encontra a comunidade da fé? E é exatamente a partir daqui que eu quero ver com vocês como que Jesus ressuscitado encontra a igreja. Depois de 3 dias, ele encontra uma igreja chorando, uma igreja cheia de dúvidas, uma igreja com medo, uma igreja trancada. Essa era a igreja que Jesus encontrou depois que ele ressuscitou. Quando nós vemos aqui a palavra do Senhor, olhando o verso 11 até o verso 18, nós vemos a Maria Madalena, exatamente sentada na entrada do túmulo, aos prantos. E a Maria Madalena, ela representa exatamente aqui a igreja, porque os anjos perguntam para ela: mulher,
por que você está chorando? No verso 13. E em seguida, aí ela responde aos anjos, e depois no verso 15, nós vemos o próprio Jesus perguntando para ela: mulher, por que você está chorando? E aqui, um fator muito importante, por que Maria Madalena representa a igreja? Neste contexto, o símbolo da igreja, porque quando tanto os anjos quanto Jesus ele pergunta para ela: mulher, por que você está chorando? Somente o marido trataria ela como mulher. Jesus vem e pergunta: mulher, por que você está chorando? E aí esta figura da Maria, ela representa para nós, a igreja que chora e que é consolada. Isso mesmo, a igreja que chora. Jesus encontrou uma igreja chorando, porque não compreendia realmente o que o Senhor Jesus havia dito. Eu e você, muitas vezes, quando nós ouvimos uma instrução, quando nós ouvimos um direcionamento de algo ruim, muitas vezes a nossa mente vai até uma parte, depois ela descarta a outra, Eu creio que, de repente, quando Jesus dizia: olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos romanos, seja crucificado e morto, aí eu paro de ouvir e eu esqueço que Jesus vai ressuscitar ao terceiro dia. Porque a Maria chorava. Ela estava ali no túmulo, na porta, na entrada do túmulo, chorando, porque não se lembrou de que Jesus falou que ele haveria de ressuscitar. E quando Jesus ele se refere a ela, ele está falando com alguém que chora. Jesus hoje quer falar comigo, com você, a igreja que está chorando. Chorando por não compreender muitas vezes o Evangelho, por não compreender a revelação de Cristo. E a culpa não é dele, a culpa é nossa. A nossa incredulidade nos impede de compreender aquilo que ele nos fala. E aí nós choramos, nos desesperamos e fazemos coisas erradas, complicadas, por causa da nossa incredulidade, por não compreender, por não buscar, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E é por isso que João escreve esta carta, por isso que João escreve este Evangelho, para que nós possamos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que eu e você, crendo nisto, tenhamos vida no nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, e paremos de chorar, por não compreender a palavra do Senhor. Jesus, ele encontra esta mulher em prantos, ele encontra a igreja chorando. Por que você está chorando? E aí, quando ele pergunta este porquê para ela, Jesus está questionando a motivação da igreja. Jesus quer entender o porquê que nós estamos chorando. E aí ela fala para ele: ele pergunta: por que está chorando? Ela fala: porque alguém levou o corpo do meu Senhor. Onde você o colocou? Onde foi colocado o corpo do meu Senhor? Na mente dela, alguém tinha tirado aquela pedra, levado o corpo de Jesus para algum lugar, e aí ela chora. Por quê? Porque ela está procurando Jesus entre os mortos. E aí, o amor que é Jesus, o amor, ele tem nome. O amor é chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus. O amor fala ao coração da igreja. O amor chama a igreja. O amor chama a igreja pelo nome. Jesus fala: Maria. Jesus, ele chama a igreja pelo nome. Porque nós já vimos que a igreja não é o templo. A igreja somos eu e você. E Jesus nos chama pelo nome. Jesus sabe o nome da verdadeira igreja. O Senhor, ele sabe o meu nome, sabe o seu nome, ele sabe o nome daqueles que realmente viram, ouviram e creram no nome de Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. Creram na ressurreição de Jesus. E quando ele chama Maria pelo nome, isso também me diz que o amor, ele nos leva à conversão, porque a Maria, na palavra do Senhor, nos diz que, no verso 16, quando o Senhor chama ela pelo nome, ela se volta para Jesus. O que é o se voltar para Jesus? É o Jesus chamando a igreja à conversão.
Eu e você, como igreja do Senhor, precisamos nos converter todos os dias ao nome de Jesus. Precisamos nos converter todos os dias à palavra. Não quero saber se você se converteu há 10, 15, 20 anos atrás. Não quero saber se você se converteu ontem. Eu quero saber se você se converteu hoje. Se você está se convertendo agora novamente diante da palavra. Nós pecamos todos os dias. Todos os momentos estamos vivendo em pecado. E nós precisamos converter a nossa mente, o nosso coração, as nossas atitudes. Todos os momentos ao nome de Jesus. A igreja do Senhor precisa realmente morrer para ter uma conversão verdadeira, e essa conversão ela deve acontecer constantemente. Constantemente temos pensamentos errados, temos sentimentos que não condizem com aqueles que viram, que creram, que ouviram no nome de Jesus, que foram limpos e foram purificados pelo sangue do Cristo. Maria, no verso 16, ela se volta para Jesus e ela fala, mestre. E aquilo, o Rabone, que é mestre em aramaico, aquilo adentra o coração da Maria, ver Jesus, ver o mestre, ver ali as suas esperanças sendo renovadas, ver ali os seus sonhos, ver ali a vida diante dela. Aquilo, o amor, ele gera vida em nós. O amor ele não só vence a morte, como ele gera vida em nós, como ele nos leva à conversão, como esse mesmo amor ele também nos chama pelo nome, ele nos identifica como a verdadeira igreja. E nós muitas vezes nos agarramos a Jesus, nós abraçamos Jesus, nos abraçamos a sua palavra, como Maria fez. E aí Jesus nos diz o que? Olha, espera aí, não me agarre, pois eu preciso ainda ir ao Pai. Essa atitude de Maria de agarrar a Jesus, a igreja agarrando-se a Jesus, Jesus nos diz, olha, não é apenas para você ficar aqui. Eu não quero que você fique preso dentro de 4 paredes, mas eu quero que você leve, que você testemunhe a outros sobre o que você viu, sobre o que eu fiz na sua vida. É o que Jesus está falando. O amor, ele transforma o nosso coração. O amor transforma o choro em alegria. Cristo transforma o nosso pranto em um momento de grande festa e celebração. É exatamente isso que acontece na Páscoa cristã. A celebração, porque o povo de Cristo está sendo livre do poder do pecado, por meio do sangue de Jesus. É isso que nós celebramos. A verdadeira Páscoa, ela é celebrada para mim, para você, para nós que cremos no nome de Jesus, que entregamos a vida ao Senhor, que fomos purificados no sangue de Jesus e somos santificados dia após dia pela palavra. É isso. Quando nós nos entregamos a Jesus, Ele nos diz, olha, agora que você parou de chorar, que você compreendeu, porque Ele traz iluminação à nossa mente, Ele queima o nosso coração com o seu fogo, com a sua presença. Ele nos diz, olha, vai e testemunha do que você fez, evangeliza. Ele chama, Ele convoca a igreja, o amor, Ele faz com que a igreja testemunhe verdadeiramente, Ele faz com que a igreja evangelize. E a Maria, ela foi, e ela testemunhou aos discípulos, eu vi o Senhor, eu estava diante dEle. Mas muitas vezes as pessoas ainda não acreditam, né? E esta é só uma característica da igreja que o Senhor encontrou depois de 3 dias. Jesus ressuscitou e 3 dias depois Ele encontra uma igreja chorosa, amargurada, ali sem saber o que fazer, porque está meio perdida, porque não conhece realmente as Escrituras e não conhece o poder de Deus. A outra característica que ele encontra, qual outra característica que ele encontra na igreja? O medo. Uma igreja apavorada com as circunstâncias que estavam acontecendo ali. O povo se reuniu, os discípulos se reuniram à tarde, num domingo à tarde, para juntos ali, não sei, fazer um culto ao Senhor, um culto a Deus, para conversar sobre o que eles iriam fazer. Alguns estavam ali, outros não estavam.
uma igreja dispersa. Porque quando Jesus chega do verso 19 ao verso 23, nós vemos que Jesus encontra uma parte da igreja reunida à tarde, a portas fechadas, com medo do que poderia acontecer com a vida deles, porque os judeus estavam ali ainda em pavorosa, né, e queriam buscar os discípulos para também matá-los. Esta igreja que Jesus encontra, fechadas as 4 portas, e não estava completa, porque nós vemos que no capítulo 24 de Lucas, 2 discípulos foram embora para Emaús. Aqui nós não temos a presença de Tomé e também não temos a presença de Pedro. 2 discípulos foram embora para Emaús, aos quais o Senhor os encontrou no caminho, anunciou toda a verdade, fez uma cura no coração, nos olhos, na mente daqueles 2 discípulos, e se assentou à mesa com eles, e eles puderam realmente ver Jesus ressuscitado. E a presença de Jesus fez com que eles retornassem para este momento com os discípulos. Enquanto estavam ali, dando testemunho, Jesus, ele aparece no meio dos discípulos. Jesus não entrou pela porta, também nem pela janela, mas ele apareceu no meio dos discípulos, porque, lembra que eu disse, Jesus, o amor venceu a morte, e Jesus ressuscitou com um corpo glorificado, um corpo sem limitações físicas. É esse o corpo glorificado de Jesus, e ele aparece no meio dos discípulos. Imagina você, morrendo de medo, reunido com alguns discípulos, não todos, com alguns dizendo: olha, eu vi Jesus, ele ressuscitou realmente, ele apareceu para nós lá no caminho de Emaús. E aí a Maria Madalena falando: eu vi o mestre falou comigo e ele mandou vir falar para vocês que ele ressuscitou. E a incredulidade, o medo tomando conta do coração do restante da igreja. De repente Jesus aparece no meio da igreja. 3 dias depois, ele encontra uma igreja apavorada, uma igreja cheia de medo, dominada pelo medo. E aí o Senhor diz o quê? A paz esteja com vocês. Imagina o pavor que tomou o coração. É um fantasma, não é possível. É um fantasma. E aí Jesus começa a conversar com eles, e Jesus, em outras passagens do Evangelho, ele vai comer com os discípulos para que eles vejam que Jesus não é um fantasma. Jesus é o Cristo ressuscitado. Ele ressuscitou e ele está ali no meio da igreja para que o verdadeiro amor lance fora todo o medo. Do lado de fora existia medo, do lado de fora a vida acontecia. Do lado de dentro havia medo, pavor. E aí Jesus fala com os discípulos, conversa com eles. E quando a presença de Jesus na igreja, a palavra nos diz no verso 20, enche. Eles foram cheios de alegria quando viram Jesus. Quando eles viram Jesus, o coração deles, que era só medo, foi cheio de alegria, porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E uma vez que estamos diante do Cristo ressurreto, o nosso coração se enche de alegria. Por quê? Porque a presença do Senhor em nós faz com que nos tornemos realmente certos, cheios de esperança, cheios de alegria. E à medida que eles se reuniram com Jesus Cristo faz algo novamente que nós vimos lá no Gênesis, quando Deus sopra na narina de Adão e lhe dá vida. O Senhor sopra o Espírito Santo sobre os discípulos e diz a eles: recebam o Espírito Santo. Então o amor, ele nos enche da presença do Espírito Santo, porque o amor, ele gera vida, que é exatamente um dos projetos de Deus. O projeto de Deus para nós é vida e liberdade. Jesus está aqui soprando vida, soprando o Espírito sobre os discípulos, para que eles não tenham mais medo, porque o verdadeiro amor, ele possa realmente
lançar fora todo o medo. A presença de Jesus na igreja faz com que essa igreja se torne uma igreja corajosa. Essa igreja, ela pare de chorar por não compreender o poder do nome de Jesus e não compreender as Escrituras, mas ele transforma em uma igreja corajosa, que não tem medo, porque a sua esperança não está depositada nas circunstâncias e nem na religião, na economia ou na política, mas a sua esperança está em Jesus. Nós vemos esta igreja para de chorar por ser uma igreja incrédula e ela chora sim pelos perdidos. Ela vai ao encontro dos perdidos, levando a esperança, levando um testemunho de ressurreição, como hoje. Hoje é um testemunho da ressurreição de Cristo. A morte não pôde conter Jesus. Jesus é muito maior do que a morte. Jesus, ele, depois de 3 dias, encontra uma igreja com medo, uma igreja chorosa, e ele transforma o choro em um momento de alegria. Ele transforma o medo em uma celebração. Ele dá uma igreja que está quase que morta por causa das circunstâncias que o cercam. E ele dá vida a esta igreja novamente. Ele traz um avivamento a esta igreja. E é isso que nós precisamos, irmãos. Um avivamento para a igreja do Senhor. Que o Senhor possa soprar sobre nós o seu Espírito Santo. Quando nós vemos ainda uma outra característica da igreja que Jesus encontra, é uma igreja cheia de dúvidas, porque é uma igreja que não está unida, é uma igreja que está dispersa, onde cada um está tentando de alguma forma entender o que está acontecendo, enquanto nenhum deles entendiam realmente as Escrituras e o poder de Deus, sendo manifestado no nome de Jesus. Nós vemos Tomé, do verso 24 até o verso 29. Ele não estava quando Jesus veio falar com os discípulos, quando Jesus apareceu naquele domingo de Páscoa, da ressurreição, quando Jesus ressuscitou. Mas aí tem um detalhe: quando Jesus ressuscitou, ele estabeleceu ali uma ressurreição, uma Páscoa que não termina, porque nós vivemos até hoje a ressurreição de Cristo e vamos vivê-la eternamente. Quando nós olhamos Tomé aqui, 8 dias depois, uma outra reunião em que os discípulos estavam reunidos, de repente um próximo domingo, era exatamente ali onde eles estavam reunidos. O que acontece? Jesus aparece de novo. Por quê? Porque Tomé não creu. Os discípulos disseram a Tomé: olha, Jesus ressuscitou, e Tomé falou: não, eu só vou acreditar se porventura eu tocar nas marcas dos pregos em suas mãos, e se eu não puser o dedo nela e a minha mão na marca do seu lado. O Tomé, ele é a representação das pessoas que querem ver para crer. Eu quero ver o Jesus ressuscitado, eu quero tocar nos pregos aonde foram colocados, eu quero tocar no lado de Jesus para que eu possa realmente crer que ele ressuscitou. Tomé representa essas pessoas que querem ver Jesus ressuscitado para que ele possa passar a crer. Jesus, ele se manifesta para Tomé não no particular, mas ele se manifesta na comunidade, ele se manifesta na reunião dos santos. Então Jesus aguarda até a próxima reunião dos santos, que aconteceu ali para mais ou menos por volta de uns 8 dias, um próximo domingo. Eles estavam reunidos e Jesus aparece novamente para falar com Tomé, para se revelar a Tomé, para mostrar que não é só porque os outros viram e creram, que Tomé não viu e não creu, porque ele falou: eu só vou ver se eu ver e crer. Então, tá aí, Jesus aparece para Tomé. Você quer tocar? Quer tocar no prego? Toca aqui, no buraco. Quer tocar no lado? Fica à vontade. Se é disso que você precisa para quê? Crer? Então faça. Mas a palavra nos diz muito mais. Jesus fala para Tomé: você crê porque viu.
bem-aventurados aqueles que creram sem ver. Aqui é a única passagem no Evangelho de João que ele fala de bem-aventurança. Aqui a bem-aventurança está caracterizada por aqueles que não viram Jesus ressurreto, não tocaram nas suas feridas, nas suas marcas, mas creram. Creram porque leram a palavra, porque creram na revelação e aceitaram que a Bíblia ela tem a revelação, ela é a revelação, ela contém a revelação da palavra de Deus. Essa foi a igreja que Jesus encontrou depois de 3 dias, quando ele ressuscitou dos mortos. Uma igreja amedrontada, uma igreja chorosa, uma igreja dispersa, uma igreja cheia de dúvidas. Jesus transformou o choro desta igreja em sorriso, em júbilo. Jesus transformou o medo dessa igreja em alegria. Jesus deu nova vida, o Senhor Jesus deu um avivamento a esta igreja, deu coragem. Uma igreja avivada é uma igreja que tem coragem de anunciar a palavra, é uma igreja que tem coragem de levar a alegria, a paz de Cristo aos lugares aonde as pessoas estão em trevas. A igreja realmente avivada é uma igreja que encontra em Jesus o sentido para a sua vida. Uma igreja avivada é uma igreja que encontra em Jesus a esperança para o amanhã. Uma igreja avivada é uma igreja que entende que a ressurreição representa para nós o amor que venceu a morte e que agora está gerando vida em cada um de nós, para que possamos ir e testemunhar de Jesus. E aí, eu gostaria, de continuar, mas eu vou falar sobre esta última questão da igreja no próximo encontro, sobre a questão da identidade da igreja, a sua identidade e a sua missão. Porque Jesus também, quando ele volta, ele encontra uma igreja chorosa, uma igreja medrosa, uma igreja dispersa, uma igreja sem vida, uma igreja cheia de dúvidas e uma igreja sem identidade. Essa igreja sem identidade nós vamos falar no próximo encontro. Mas, diante de tudo que nós conversamos hoje, qual é o retrato da igreja do século 21? Se Jesus voltasse hoje para nos buscar, que tipo de igreja ele encontraria? Será que nós ainda continuamos chorando por não entender os planos e os propósitos de Deus para nós? Será que nós ainda não conhecemos o poder de Deus? Será que nós ainda continuamos com medo de anunciar o Evangelho da graça, da ressurreição de Jesus? Será que nós ainda continuamos com uma igreja sem vida, morna, uma igreja morta, uma igreja sem fervor espiritual? Será que nós ainda continuamos sendo uma igreja cheia de dúvidas? Quando nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, quando nós temos a presença do Espírito Santo em nós, quando o Senhor Jesus morreu para nos salvar da pandemia do pecado, será que é uma igreja que foi purificada no sangue de Jesus, mas que não tem santificado o seu coração na sua palavra? Porque uma igreja que foi purificada pelo sangue de Jesus, ela é liberta da condenação do pecado. O pecado não tem mais poder para me condenar a uma morte eterna. Porém, a igreja precisa ser santificada dia após dia, o coração da igreja precisa ser purificado, santificado dia após dia,
pela palavra, pelo poder da palavra. Até que vai chegar um momento que nós seremos mortos, que nós vamos morrer, mas nós vamos ressuscitar com Jesus. Para ressuscitar com Jesus, e essa ressurreição vai fazer com que nós sejamos livres da presença do pecado eternamente. Porque Cristo morreu na cruz e o sangue de Jesus nos purifica da condenação do pecado. A palavra de Jesus, a palavra de Deus, quando nos alimentando, ela vai nos santificando, ela vai santificando a nossa vida, o nosso coração, para que nós possamos ser livres do poder do pecado sobre a nossa vida. À medida que a palavra do Senhor ela adentra o nosso coração, a nossa mente, o pecado tem cada vez menos poder sobre nós. Mas nós só vamos realmente ser livres da presença do pecado quando nós morrermos e ressuscitarmos com Jesus. Aí sim, nós teremos um corpo como o do Cristo glorificado. Um corpo em que o pecado não mais vai estar presente. E aí nós seremos eternamente livres da condenação, do poder e da presença do pecado, porque viveremos eternamente com aquele que é 3 vezes santo. Viveremos eternamente na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Viveremos eternamente juntos com aquele que não precisa de nada para iluminar o mundo, porque a sua presença já é o suficiente. Por isso hoje, o motivo da Páscoa, o motivo da celebração é a ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Ele ressuscitou para nos mostrar que o amor, que a vida é maior do que a morte. Ele ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância a todo aquele que crê, a todo aquele que realmente se entrega ao Senhor para uma vida de busca, de entrega. Nós encontramos o amor, a graça e a misericórdia do Senhor. Então que esta Páscoa seja realmente um período de reflexão e de celebração no seu lar, que você e eu, que nós possamos realmente celebrar a Páscoa da forma correta. Celebrar a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus Cristo. E então, para isso, eu quero convidar você a orar comigo nessa hora. Curve a sua fronte. Se possível, se você estiver com a sua família, ore também com eles. Reúna a sua família, assim como Jesus reuniu a igreja, nos discípulos que estavam dispersos. Jesus reuniu a igreja para enviá-las com coragem, com ousadia, com uma destemida busca por aqueles que estão perdidos, para levar a luz aos lugares de trevas. Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, pelo Teu cuidado. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, por uma entrega. O Senhor Pai, Deus Pai, que abriu mão de tudo que tinha de melhor, abriu mão do Filho, para que Ele se entregasse por nós, para purificar os nossos pecados, essa pandemia que toma o mundo, a humanidade, o universo todo foi contaminado por esta pandemia do pecado. E o pecado só tem uma cura. A cura se encontra em Jesus, no sangue de Jesus, aquele vertido na cruz do Calvário. É o sangue de Jesus que vai nos purificar da condenação da morte, da condenação do pecado. A palavra do Senhor é aquela que vai santificar o nosso coração para nos livrar do poder do pecado sobre as nossas vidas. E nós só seremos livres da presença do pecado quando ressuscitarmos junto com o Filho. Oh Deus, nos ajuda nesta caminhada tão difícil que nós enfrentamos, esta caminhada da santificação, que é um processo que deve acontecer constantemente, dia após dia. Senhor, em nome de Jesus,
Que tipo de igreja o Senhor encontraria se retornasse hoje, agora, neste momento, para nos buscar? Será que o Senhor encontraria fé no mundo? Será que o Senhor encontraria fé na igreja? Será que a igreja tem chorado porque não compreende o poder de Deus e nem as Escrituras? Ou será que ela tem chorado pela salvação dos perdidos e pela volta de Jesus? Será que a igreja, nos dias de hoje, tem vivido com medo? Ou é uma igreja que manifesta a ousadia na pregação da palavra? Será que é uma igreja que está morta em seus delitos e pecados e está chafurdada, afundada no pecado e já não consegue mais ser diferenciada do mundo? Ou será que é uma igreja que tem buscado consagração de vida, santificação do coração e da mente e um avivamento na Tua palavra e na presença do Teu Espírito Santo? Será que é uma igreja que tem buscado o amor, o verdadeiro amor que lança fora o medo? Ou é uma igreja que tem vivido nas trevas do pecado, nas trevas do engano, nas trevas da ignorância? Será que a igreja que o Senhor encontra se voltar hoje, ó Pai, é uma igreja cheia de dúvidas? Ou uma igreja que tem a certeza do nome de Jesus como sendo o Filho de Deus e nesse nome encontrando plena vida, abundante vida e vida nova no sangue de Jesus? Senhor, que sonda a mente e coração, é no Teu nome, Pai, que eu clamo por cada um dos Teus filhos e filhas nesta manhã de ressurreição da Páscoa. É por cada um de nós que eu clamo e é por aqueles que estão perdidos que eu clamo ao Senhor, Deus, que nos encontre, que capacite a Tua igreja a ser uma igreja realmente avivada, forte, uma igreja que não se intimide diante da ação do pecado, da ação de Satanás, mas uma igreja que realmente, ó Deus, adentre as trevas, levando a verdadeira luz do Evangelho, para trazer vida e vida em abundância às pessoas, para levar o nome de Jesus, que é o nome do qual, ó Deus, encontramos salvação e não tem um outro nome no mundo, não tem um outro nome no céu, na terra ou debaixo da terra pelo qual possamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Que a igreja verdadeira anuncie este nome aos quatro cantos da terra, para a glória do Teu santo nome, Deus, nós oramos. É no amor de Deus Todo-Poderoso, é na graça de Jesus Cristo e nas consolações, na comunhão do Espírito Santo, que eu oro, que eu intercedo, que eu suplico pela igreja, por um avivamento na Tua igreja, Senhor, agora no século 21. É por esta igreja, é por o nome de Jesus que eu oro em nome do Senhor, Pai. Que nos encontre, que nos fortaleça, que nos dê nova vida em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe este domingo de ressurreição de Páscoa, que Deus fale ao seu coração e continue falando no decorrer desta semana, e que a verdadeira Páscoa nós possamos vivê-la eternamente, até a volta de Jesus.